Excelentíssimos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio, o terceiro episódio do nosso podcast Entre Altos e Cafés. Hoje iremos, em continuidade, tratar ainda do tema de ética e disciplina. Tivemos um episódio 2 bastante completo, tratamos de bastante questões, trouxemos bastante questões, alguns conceitos e ideias efetivamente para que vocês fiquem espertos quando forem estudar e lá realizar sua prova. Então pegue seu café, aproveite o episódio de hoje, pois o papo será daqueles que salva pontos na prova. Excelentíssimos, sejam novamente muito bem-vindos. O episódio 2, né, a gente falou sobre ética, mas a gente não conseguiu só tratar sobre prerrogativas e sobre publicidade e marketing. E ética tem muitos assuntos que a gente pode tratar ainda, né? Então a gente resolveu trazer nesse episódio mais alguns temas de ética, né? E como a gente já falou, né, e vem repetindo, ética é extremamente importante para vocês. Vocês têm que garantir esses 8 pontos. Então é isso que a gente quer. A gente quer ajudar vocês a garantir esses 8 pontos. Então vem com a gente nesse episódio, que hoje a gente vai ver honorários e sociedade e associações. Então esses dois temas que a gente também, em pesquisa, a gente viu que caem bastante provas, caiu na 45º exame, no 44º, 43º, então são temas que vêm se repetindo na OAB e que a gente quer tentar passar para vocês aqui, pelo menos, uma base para vocês poderem continuar daí. Então, lembrem, ética não é matéria solta. Ele é um combo de fontes. A gente tem aí o Estatuto da Advocacia, pautado na Lei 8.906 de 94, o Código de Ética e Disciplina, aprovado pela Resolução 2 de 2015, o Provimento 205/2021, que trata da publicidade e marketing na advocacia, e o Provimento 112 de 2006, que trata das sociedades de advogados. Hoje a gente vai ver ele com um pouco mais de profundidade. E a FGV faz você confundir conceitos parecidos, não esqueçam disso. Impedimento e compatibilidade, publicidade e captação, honorários e retenção indevida. O enunciado tenta te pegar dificultando essas questões. Ele traz de forma bastante próxima, como a gente já viu no episódio passado, é, mudando às vezes uma vírgula, mudando uma colocação, um sim pelo não, um não pelo sim, uma proibição por uma afirmação, e tenta te fazer confundir. Aqui a gente está tratando de uma matéria que é lei seca, então não esqueçam, é lei seca mais questões. É o melhor estudo possível. Exatamente. Ética é fundamental para sua prova. Você tem que ganhar o máximo de pontos que você conseguir. Se você conversar com todos, em todos os cursinhos, se você for ver, todos os professores, geralmente eles falam, você tem que gabaritar a ética. Ética é aquele ponto barato. Por quê? Porque são leis, você vai ler, não são leis extensas, são leis que você consegue decorar, entender, mas não basta você decorar, não basta. Você vai ter que fazer exercícios para fixar essa matéria, para você entender como a FGV cobra, para você entender o que você precisa estudar, porque também não adianta nada você ficar estudando tudo, sendo que às vezes a FGV nem cobra aquela matéria, aquele tema, aquele tópico específico. Então, por isso que é importante, resolva sempre questões. Leia a lei e resolva questões. Esse acho que é o principal para todas as matérias, mas em ética é primordial você ler a lei e fazer questões. E dando início já à nossa pauta de hoje, eu sou Mário, comunicador de vocês, e vamos começar falando de honorários. Honorários advocatícios, algo tão importante Tema bom, dentro da hein? nossa Tema bom. profissão. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, falar do que vale a pena. A gente Eu acho que tem. é um dos temas que a gente tem mais curiosidade antes de começar a advogar. E todo mundo fica, nossa, mas como será que o advogado recebe? Como que é o honorários? Como que funciona? Esse Sim, tema é muito interessante. exatamente. Até hoje tem gente que nem sabe como cobrar. A gente tem aí algumas previsões, alguns parâmetros para cobrança, mas não necessariamente todo mundo segue, infelizmente. E a gente tem aqui uma pegadinha de natureza puramente cobrança, então é bastante complexo, é um tema bem legal. Os honorários advocatícios, numa definição aí bem singela, se vocês me permitem, são uma contraprestação recebida pelo advogado em razão do exercício de sua atividade profissional. É a remuneração. É Sim. o nosso pagamento. Uma contraprestação. É o nosso pagamento. Não, não tem. Tra, trazendo em miúdos, esse é o nosso pagamento. Os honorários é o Lembrando pagamento do que não é uma advogado. verba que decorre de uma relação de emprego, né? É uma prestação pelo serviço, é o pagamento pela prestação do serviço prestado e ele tem caráter alimentar, Tem ou um caráter seja, alimentar. é empenhorável.
Impenhorável. Já que são destinados ao sustento do próprio advogado, né? Então, É, lembre-se disso, hein? Então, a gente tem essas facilidades e graças ao caráter alimentar, já em razão da destinação, a gente já tem a regra de impenhorabilidade sobre essa verba. Então, é uma verba que a gente tem como impenhorável, além de ter facilitações em caso de execução. São Sim, pontos aí que não estão exatamente. diretamente ligados com a matéria de ética e disciplina. Se cair, pouco provável que caia nesse ponto da prova, pode cair lá em CPC também. Sim. Mas é legal estar de olho, porque são informações importantes aí que podem servir como pegadinha, tá? Os honorários, né, os temas sobre honorários estão espalhados no Código de Ética, no Estatuto da OAB. Então é interessante a gente trazer aqui para vocês. O Estatuto da OAB está no artigo 22 a 26, no regimento da OAB está no artigo 14, no Código de Ética e Disciplina está no artigo 48 a 54. Então, assim, a gente tem bem espalhado as normativas sobre os honorários. Então é interessante você, quando for estudar honorários, analisar cada uma dessas leis e verificar o que cai dentro, o que tá ali dentro de cada lei. Dá uma licença só, vamos reforçar. Então, no Estatuto da OAB, artigos 22 a 26, tomem nota. No Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o RGEA-OAB, o artigo 14, que trata da matéria, e no nosso Código de Ética e Disciplina, dos artigos 48 a 54. Não esqueçam. Informação Isso, importante para estudo. E partindo exatamente. dessa premissa inicial aí do conceituação legal dos honorários, a gente deve observar as espécies de honorários. Eu acho que é o ponto central aí de cobrança de provas. A gente tem os honorários convencionados ou pactuados, também tratados como contratuais, em regra, os arbitrados e os sucumbenciais. Exatamente. Isso que confunde muito a gente quando está no começo da faculdade, fala, mas o que é mesmo honorários? Como que eu vou receber? Eu só recebo da parte, eu recebo da outra parte, eu só recebo de quem? Então, entra justamente nisso daqui, né? Os honorários convencionados. É aquele ali tratado entre as partes, o advogado, os clientes, né? Eles pactuam aquele valor, vai ser fixado ali. Pode ser escrito ou verbal, geralmente, né? O ideal é que seja Recomenda-se escrito, escrito. recomenda-se escrito, mas existe, né, ainda a convenção aí verbal. E só que na falta desse acordo escrito, os honorários podem ser fixados por um arbitramento judicial. Que a gente Né? entra daí Então, nos honorários arbitrados. exatamente. Então, por isso que o ideal, sempre quando você está ali com o seu cliente, é você fazer contrato por escrito. Porque caso seja verbal, né, você não vai ter como comprovar, às vezes, ali, e o juiz vai habilitar, então, o valor que ele vai estabelecer como? Que vai ser compatível com o seu trabalho realizado, o valor econômico da questão, e não pode ser inferior também ali aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho da OAB. Exatamente, a gente tem aí as limitações, né? O juiz ele não pode fixar qualquer valor, mas provavelmente ele vai fixar um valor aquém daquele que você combinou com o seu cliente. Que você, exatamente, Muito provavelmente a gente vê isso como parâmetro e padrão, os juízes eles tendem a fixar o valor mínimo da tabela da OAB. sim, Muito pouco provável, a não ser que seja uma causa de efetiva grande complexidade, e daí também causa estranheza não ter sido pactuado por escrito os honorários. Então, mas em regra, se não houver a pactuação e tiver uma discussão desses honorários entre advogado e cliente, é necessária o ingresso, aí com base no artigo 22 do Estatuto da OAB. Temos que os honorários advocatícios serão arbitrados judicialmente em sentença quando as partes não tiverem nada pactuado de forma escrita. Então, ficará aí a cargo de terceiro definir quanto vale o seu trabalho, quanto você merece de remuneração por aquilo que você elaborou. É ruim. exatamente. Então, compensa sempre você ali com o seu cliente estipular ali os honorários de maneira escrita. Exatamente. E para fechar, a gente tem os honorários sucumbenciais, que hoje a gente tem uma regra muito mais clara com o CPC de 2015. A gente tem a fixação ali do mínimo de 10 a 20% e a obrigação de observância pelo magistrado, independente do valor da causa. Se a causa for de valor muito baixo, a gente pode ter os honorários arbitrados, e daí é honorário arbitrado de outra forma. Ele é Sim, arbitrado vai a utilizar uma. sucumbência. A verba de sucumbência ela é arbitrada porque a causa é de valor muito baixo. Então o próprio magistrado vai trazer ali algum parâmetro para, por exemplo, vamos trazer
em exemplos, uma causa de R$ 2.000, 10% seria R$ 200. É um valor muito baixo para ser Um valor muito considerado como baixo. honorário sucumbencial. O juiz ele pode fixar, por exemplo, em R$ 2.000 os honorários a serem pagos ao advogado da outra parte, em razão desse valor Exatamente. muito baixo. Mas, em regra, ele vai ser fixado de 10 a 20% do valor da condenação, do valor do proveito econômico ou do valor da causa. E existe também, hoje, a previsão de honorários sucumbenciais recursais. Então, se a parte quer ganhar tempo com o processo, quer recorrer, quer esticar a corda, hoje ela é penalizada com base no aumento dos honorários. É um Exatamente. risco que precisa ser É, analisado. e lembrando também que no processo trabalhista muda um pouco os valores, né? O valor dos honorários vão ser fixados entre no mínimo de 5% e no máximo de 15%. Então aí já fica uma dica de prova que às vezes você pode confundir que no CPC é de 10 a 20 e no processo de trabalho é de 5 a 15. É, Então, e vai ser também do valor da liquidação ali da sentença, o valor econômico obtido, ou, se não for possível, sobre o valor ali da causa atualizada. exatamente. Então a gente tem ali os honorários de sucumbência, a fixação dele, em regra. Ele também incide atualização monetária e juros. A correção monetária, a atualização monetária vai incidir a partir da data da decisão que o fixou. Então, se fixado na sentença, vai ser da data da sentença. Se fixado no acórdão ou majorado no acórdão, da data do acórdão, e assim sucessivamente. E os juros moratórios vão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Exatamente. Então, a gente tem pontos diferentes aí de análise e isso pode ser cobrado e demanda efetiva atenção. Eu acho que isso é importante para quem tá nos ouvindo, nos escutando, anotar, porque os juros, então, honorários, se for a correção monetária, a partir de que momento que vai incidir? A partir da data da decisão que fixou os honorários de incumbência. Então começa a correr a correção monetária. Os juros moratórios, eles começam a ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. Então, um é do momento em que a decisão fixou, que é a correção monetária, e outro é do trânsito em julgado, que seria os juros moratórios. E acho que antes da gente ingressar efetivamente na análise de algumas questões recentes aí da OAB, do nosso exame querido, tem alguns pontos. Sempre tem aquele cliente que diz: já paguei as custas, então não preciso pagar honorários, né? Errado. Custas não Não é bem por substituem aí, não. honorários. As custas não substituem os honorários convencionados ou arbitrados, ou seja, os honorários do advogado que você contratou para defender seus interesses, bem como, em caso de sucumbência, o pagamento das custas de despesas processuais não vai substituir, não vai minorar, não vai ser abatido do pagamento dos honorários de sucumbência também. São verbas diferentes e verbas que precisam ser pagas no processo. Então, não é porque você pagou custas, não é porque o processo pode ter saído caro que não vai sair um pouquinho mais caro com os honorários, tá? Exatamente, exatamente. Assim, tem aquelas dicas, né, de questões, ali, se vê que tem uma retenção de valores, não tem prestação de contas, isso daí é uma conduta antiética, né? Então, geralmente, se tem ali alguma coisa que você vê que não está correta, pode ser considerada uma conduta antiética. Eu acho que agora dá para a gente, com essa breve introdução, né, sobre honorários, é lógico que daria para fazer um episódio só sobre honorários, tratando processo civil, processo de trabalho e tantos julgados que tem sobre honorários, mas é Exatamente. uma breve introdução, né, para vocês entenderem um pouco o tema, entender o que pode ser cobrado também. E agora a gente vai trazer uma questão. Essa questão é do 44º exame da OAB. O 45º acho que não teve nenhuma questão sobre honorário específico. Exatamente. A gente tem aqui a questão. O advogado Gomes representou o Denis em uma ação de responsabilidade civil contra o Banco Alfa, tendo firmado contrato escrito com o Denis, no qual foi estipulado que Gomes receberia honorários convencionais de 20% sobre o proveito econômico obtido, além dos honorários sucumbenciais que fossem concedidos. No entanto, Denis entrou em contato diretamente com o advogado do Banco Alfa e firmou um acordo extrajudicial para receber R$ 5.000 de indenização por danos morais, sem a participação de Gomes e renunciando aos direitos aos honorários advocatícios. Gomes foi informado do acordo posteriormente. Sobre o caso relatado, com base no artigo 24 do Estatuto da OAB, assinale a alternativa correta. E É aí, um caso aí bem. Ó, acho que pode acontecer isso daí, às vezes acontece muito até na realidade aí, de cliente infelizmente, é querer fazer um bastante. acordo ali e tentar e não avisar o advogado, né? Então, analisando aqui as
as questões, a alternativa correta seria a alternativa C. Gomes mantém o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais, independentemente do acordo realizado por Dennis com o Banco Alfa, uma vez que o acordo não prejudica o advogado sem a sua aquiescência. É uma questão aqui meio que de lógica, né? Essa não é uma questão muito difícil, né? Se você acha que ler essas questões aí até daria para aceitar sem ter estudado muito a fundo, né, o tema, mas é bom a gente falar onde está isso na lei, né? Isso daí ele vai estar lá no Estatuto da OAB, no artigo 24, parágrafo 4º, porque ele fala que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo quando houver uma aquiescência, né, do profissional, ele não prejudica os honorários, seja os convencionados, seja aqueles concedidos por sentença, ou seja, os sucumbenciais. Então, ou seja, mesmo que a parte tenha ali tentado fazer um acordo com a outra, isso não vai prejudicar os honorários, a não ser que o advogado ele esteja de acordo. Aqui, de novo, letra fria da lei, né? O parágrafo 4º ele é Exatamente. expresso e praticamente traduz o que está escrito na letra C, na alternativa C. E aqui a gente está falando tanto os convencionais quanto os arbitrados por sentenças, concedidos por sentença aqui os arbitrados, e os sucumbenciais. O Estatuto reforça que são direitos autônomos do advogado, ele tem natureza autônoma. Então também não podem ser prejudicados. Quem pode abrir mão deles é o próprio advogado. As demais estão erradas. A alternativa A diz que o cliente pode renunciar aos honorários convencionados e sucumbenciais, isso prejudicaria o advogado, contraria expressamente o parágrafo 4º, então aqui ele estaria justamente validando e dando força para o acordo realizado pelas costas do profissional. Acho que não é o objetivo da lei, totalmente incorreta. Essa até é uma questão que a gente conseguiria ali eliminar apenas na leitura, né? Porque o estatuto ele está justamente para proteger o advogado em casos como esse, né? A B ela está errada porque ela afirma que o acordo ele retira os honorários convencionados e só restaria os convenciais, se houvesse a condenação judicial. Justamente a gente já leu isso que o parágrafo 4º ele preserva tanto os convencionados quanto os arbitrados, que aqueles são concedidos por sentença. Então, preserva de qualquer forma. Exatamente. A D, para a gente fechar, diz que só pode cobrar honorários contratuais se houver decisão declarando nulo o acordo. O que também não tem lógica. Até porque a anulação do acordo muito provavelmente daria justificativa para novos honorários. Que Sim. haveria necessariamente a atuação novamente desse advogado para anulação desse acordo. Então aqui, além de não anular o pagamento, não justificar o não pagamento do honorário contratual convencionado originalmente, também seria possível a convenção de um novo honorário para anulação desse acordo. O que também. E aqui a gente fecha, acho que todas as alternativas elas se fecham em um único dispositivo legal, o parágrafo 4º. Sim. O parágrafo 4º Você ele lê fecha. só o parágrafo 4º, você conseguir Você matar essa questão mataria essa questão. facilmente. É uma questão assim, aquilo, eu colocaria num grau de dificuldade fácil. Não acho essa questão que tem uma dificuldade muito grande, né? Porque apenas você lendo com o conhecimento ali, né, básico, você já saberia mais ou menos ali qual caminho pode tomar. Aquelas estão tentando tirar algum direito de advogado, às vezes, então é esse tipo de pegadinha também você tem que tomar cuidado na hora de fazer a prova da FGV. A pegadinha tá aqui, né? É confundir cliente pode dispor do direito dele com cliente pode dispor do crédito do advogado. São coisas Uhum, diferentes. A pessoa, exatamente. ela tem liberdade total de dispor do direito próprio. E a gente, como advogado, a Sim, gente é conselheiro. A gente não pode proibir qualquer pessoa de dispor do direito próprio, desde que ele seja disponível, por óbvio. sim, Mas ele não tem o direito de dispor do nosso direito, do nosso crédito. Então são coisas diferentes e as pegadinhas, as questões normalmente se pautam muito nesse ponto, né? sim. Vamos ver agora uma questão que caiu no 43º exame da OAB. Também sobre os honorários, né? Na tela. Roberto, advogado criminalista, ele foi contratado para promover a defesa de Juvenal, gestor público acusado da prática de corrupção passiva, peculato e lavagem ou ocultação de valores. No decorrer do processo criminal, foi decretado pelo juízo o bloqueio universal do patrimônio juvenal, visando a ressarcimento do suposto dano causado ao erário, o que inviabilizou o adimplemento dos honorários contratuais devidos a Roberto e o reembolso de gastos com a defesa. Então, sobre essa hipótese, assinale a afirmativa correta.
É uma questão um pouco mais complicada o enunciado, né? Você tem que ter mais calma, tentar pensar ali, olhar as alternativas para poder responder com bastante calma essa questão. Mas também não é uma questão muito complexa. Exatamente. A gente tem aqui o que a outra questão trazia, uma realidade da advocacia, do cliente querer passar o advogado depois da contratação para trás, fazendo um acordo extrajudicial, buscando as tratativas extrajudiciais. Aqui a gente tem o cliente que tinha condições de arcar com os honorários contratuais e ao transcurso próprio do processo, deixou de ter. Ele deixou de ter liquidez. Ele teve o bloqueio universal de todo o patrimônio através de decisão judicial, então acabou perdendo qualquer tipo de liquidez que pudesse honrar os honorários contratuais ali. Daí, como fica o advogado que trabalhou? Para mim, a resposta correta aqui, a alternativa correta já é a A, porque reproduz exatamente o que diz o Estatuto da Advocacia. O artigo 24A, o caput. Havendo bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, deve-se garantir ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para recebimento de honorários, reembolso de gastos com a defesa, ressalva para hipóteses ligadas à lei de drogas e observância do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Ou seja, Isso é interessante a gente falar, mas aqui pelo que ele fala na, na questão, ele não traz essas hipóteses, né, da ressalva da lei. Então isso também é exato. importante. Se tivesse uma ressalva, aí, se tivesse aqui um caso da ressalva, daí a gente teria que tratar essa questão de outra forma. Os delitos aqui são claros: é corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. A questão ela Uhum, deixa claro, ela não entra na ressalva da lei de drogas. Então, exatamente. logo vai se aplicar a regra do caput, não a exceção do artigo 24A. Aqui a gente mata. Então, o advogado ele vai ter direito a requerer ao juízo criminal a liberação de 20% dos bens bloqueados para recebimento de seus honorários e para reembolso dos gastos com a defesa. Então, reembolso de despesas, de diligência, de qualquer gasto que ele comprove que exerceu, que efetuou com a defesa, ele vai ter direito dentro desse limite de 20%. Se os honorários forem superiores a isso, infelizmente ele vai conseguir cobrar a diferença que faltar posteriormente do cliente. O erro da alternativa B, ele está bem claro aqui, né, a hora que ele fala exclusivamente para o reembolso de gastos com a defesa. A lei, ela expressa, ela garante a liberação dos honorários, não só para o reembolso, né, tanto para os honorários quanto para o reembolso. Então, o erro da questão está aí, fala exclusivamente para reembolso, né? E o procedimento real, ele é o correto é você fazer em autos apartados e sigilosos, né? Você vai fazer a apresentação do contrato nesses outros autos. Então também tira essa onde ele fala que deve ser nos próprios autos. Então a alternativa B ela tem dois erros. O, onde fala que ele deve solicitar nos próprios autos da ação penal e que a liberação é exclusivamente para o reembolso de gastos com a defesa. Perfeito. Na C, a gente tem que. É impossível liberar, então não pode, tem que manter tudo bloqueado por supremacia do interesse público. A gente não está falando de direito administrativo aqui, a gente está falando de direito penal, o que já não se aplicaria, propriamente dito. Então, além de ter essa confusão de conceitos, já não é um caso de aplicação, porque a própria lei ela cria justamente uma exceção legal, que é a liberação de até 20% para viabilizar o pagamento dos honorários e gastos com a defesa, mesmo com bloqueio universal. Exatamente. E o erro da D é falar que invocar o caráter alimentar ali, impedir liberação até a completa satisfação. A lei é clara, até 20%. Né? Então, não é tudo que for necessário. Então, a gente tem que fazer também essa ressalva, até 20%. Ainda que exista esse caráter alimentar, né, a liberação não pode ultrapassar esse limite legal e não pode zerar o bloqueio também por essa via. Né? Então, tem que tomar esse cuidado na hora de avaliar também a questão. Exatamente. Aqui eu acho que a gente mata a questão dos honorários. Ah, lembrando, liberação até 20%. Não esqueçam disso, essa é a regra. Não se paga todo o honorário, até 20%. Se o honorário for menor, libera-se até o limite dos honorários. Se o honorário superar os 20%, mantém-se a liberação de 20% e o advogado deverá buscar nas vias próprias o pagamento de eventual diferença de honorários que tenha a receber. Exatamente. Ah, De honorários que a gente conseguiu pegar, pelo menos a gente não está querendo trazer questões tão antigas, né, para vocês verem como cai em exames mais próximos. Então a gente pegou do 44º
do 43º exame, as questões dos honorários. Então, agora a gente vai passar para um outro tópico, que é a sociedade e associação. Anota aí. Previstos no artigo 15 ao 17 do RGE-A-OAB, do Regulamento Geral, e dos artigos 37 a 43 do Provimento 112 de 2006, que agora entra com tudo aqui para nossa análise. E a gente tem aqui a necessidade de algumas observações. Contrato de associação, registro, sócio não advogado, denominação. São muitas vertentes e muitas questões dentro dessa matéria. Então, esse bloco volta e meia aparece. Não verificamos em todas as provas dos últimos 10 exames, como alguns tópicos que trouxemos anteriormente, mas é um tópico que volta e meia aparece. Sempre tem questão aí. E sociedade de advogado, importantíssimo lembrar, ela poderá ser uma sociedade simples de prestação de serviço ou uma sociedade unipessoal. Como regra, 2 ou mais advogados se reúnem em uma sociedade civil para prestação de serviços advocatícios, sociedade simples, ou, em contrapartida, um advogado poderá concentrar todas as costas da sociedade em seu nome, quando a sociedade será unipessoal. O mais comum, assim, né, no dia a dia a gente vê a sociedade simples, né, a união de 2 advogados, né, mas existe a possibilidade também da unipessoal, né. E independentemente do tipo societário, se simples ou unipessoal, eu não preciso fazer o registro lá na junta comercial no cartório, como se fosse uma empresa, né. Mas a gente vai fazer o registro aonde? Lá no Conselho Seccional da OAB, para fins da personalidade jurídica, ou seja, para a gente adquirir a personalidade jurídica, a gente adquire através do Conselho Seccional da OAB. Da onde? Da onde eles têm a base territorial ali deles, né? Então você vai lá onde você tem a sua base territorial, leva os documentos e faz ali o seu registro. Isso está lá no artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto. Exatamente. Aliás, esse tá no regimento, né? No regimento da OAB. Se eu não me engano, no regimento geral da OAB. Pode ser. Acho que deve estar no regimento. Não ou é no Estatuto ou é no regimento. Eu vou até confirmar para vocês, depois a gente traz aqui para você qual que é o certinho. Perfeito. Então, a sociedade de advogados deverá ser composta obrigatoriamente por advogado inscrito na OAB. Isso é um ponto de atenção. Não é possível sócio não advogado dentro de uma sociedade de advogados. Mas, caso o sócio exerça atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, deverá realizar seu licenciamento, bem como a verbação no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Então vamos supor que eu e o Andres abrimos uma sociedade de advogados no nosso escritório. O Andres, concurseiro que passa em um concurso que não lhe permite continuar exercendo a advocacia privada. Hoje ele é procurador do município, mas ele pode exercer. No município há essa permissão, onde ele atua hoje, e a gente abre o nosso escritório e começa a nossa atuação. Ele vai e passa num concurso de magistrado, passa para juiz do trabalho, passa em algum concurso que não permite a atuação como advogado. Ou consegue um cargo comissionado, que também há essa vedação. É nomeado algum cargo aí que seja incompatível com o exercício da advocacia em caráter temporário. Ele deverá obrigatoriamente realizar o seu licenciamento e averbar essa situação no registro da sociedade, lá na OAB. Sob pena, Sim. Não vai alterar a Constituição, ele continua sócio. Ele só deixa de ser sócio efetivamente de forma temporária, alterando o registro ali, mas ele continua declaradamente sócio da sociedade. Então isso é um ponto importante. Tem que fazer, aí, então, tem que fazer essa alteração, né? Lembrando que as procurações, mesmo quando você tem ali uma sociedade, né, ela deve ser outorgadas individualmente. E vai indicar qual que é a sociedade que eles pertencem, né, a sociedade que eles fazem parte. Então, a procuração, ela vai ser individual para cada advogado, indicando qual que é a sociedade que eles fazem parte. A FGV, ela gosta de dar aquelas pegadinhas, né? Chamar de sócio, quem não é advogado, e dar uma participação nos lucros. Isso, geralmente, é errado. A prova coloca como errado. Então, presta atenção. Quando vai lá e fala, essa pessoa é sócia porque eu dou participação nos lucros. Sócio advogado, né? E se eu colocar um nome fantasia lá de cada empresa de varejo? Isso daí, geralmente, a banca trata como mercantilização. Então, tem que tomar alguns cuidados aí também nessas questões aí da FGV.
Então, cuidado com o nome fantasia que forem adotar para o escritório de vocês. Não esqueçam, a nossa profissão, além de vedar a mercantilização, exige a sobriedade e a seriedade próprias da nossa profissão. Então, tomem cuidado. Que a gente já tratou lá no episódio anterior. Se porventura a banca. Se porventura a questão trouxer um nome fantasia muito fantasioso, algo muito mercantilizado, Chamativo, é. podem ter certeza que a banca está querendo que vocês tratem isso como uma mercantilização e como vedação, tá? Sim, exatamente. Acho que podemos partir para as questões. Esses eram os breves, o breve introito que a gente queria trazer, essa breve introdução aí de alguns tópicos sensíveis que são tratados e muito bem quistos pela banca nas questões. Começando as questões, a gente tem aqui a questão do Gustavo, conhecido comerciante de Brasília, obteve graduação no curso de Direito. Em sequência, foi aprovado no exame de ordem e, em razão disso, inscreveu-se como advogado na OAB. Desejando conciliar as atividades de comércio com o exercício da advocacia, decidiu reunir, em um mesmo estabelecimento, seu escritório de advocacia e sua loja comercial, adaptando a fachada do prédio para identificar que, naquele local, praticava-se conjuntamente o comércio e a advocacia. Para solucionar a parte contábil, decidiu elaborar aditivo ao contrato social de sua sociedade empresária de comércio, tendo incorporado como finalidade adicional da pessoa jurídica a atividade de advocacia. Em função da expansão do negócio, admitiu sócios sem formação jurídica na sociedade para que esses últimos conduzissem a parte comercial e ele, Gustavo, pudesse se dedicar à prestação de serviços jurídicos. Sobre a natureza e as características da sociedade de advogados e sobre a sua constituição e registro, assinale a alternativa correta. O Gustavo fez aí uma sociedade salada mista aí, né? Juntou tudo, comércio com escritório, com pessoa para trabalhar aqui. Bom, vamos lá analisar as alternativas aqui, né? A correta, neste caso, é a alternativa B. Porque ele fala aqui, a sociedade criada por Gustavo, ela não pode ser admitida a registro, que congrega serviço de advocacia com atividade estranha, prática advocatícia, além de contar com sócios não inscritos como advogado. Então, mistura dois temas que a gente tratou aqui, né? Ele vai falar tanto aqui da sociedade e também das atividades estranhas aí, né? Das prerrogativas, né? Que você não pode ter, né? Atividade estranha à prática da advocacia, né? Então, ele trata de dois temas que são relevantes aqui no estudo. Primeiro, né, a gente não admite não se admite o registro, né, de sociedade de advogados que misture, então, essa advocacia com uma atividade estranha, comércio, consultoria, empresarial, uma contabilidade ou uma outra tipo de atividade. E que também tem essa forma ou essa característica mercantil, ou que inclua sócios não inscritos na OAB. Então, aí tem vários erros num enunciado só. O Gustavo fez o combo da proibição, né? Fez o combo proibidão. Fez o combo. Só para quem quiser, né, quem estiver anotando, no artigo 15 e artigo 16 lá do Estatuto da Advocacia, ele fala que a sociedade é formada por advogados para a prestação de serviços de advocacia sem caráter mercantil. O artigo 16 ele fala que não se admite registro de sociedade de advogados que apresente forma mercantil, realize atividades estranhas de advocacia ou inclua sócio não inscrito. Então, o Gustavo aqui, ele fez o combão, né? Ele misturou com comércio, colocou sócio não inscrito e ainda mercantilizou. O cara fez o combo e descobriu tudo que podia. Tudo errado. E o porquê as demais estão erradas? Alternativa A. Diz que é possível ter sócio não advogado em sociedade advocatícia. A gente acabou de ver. O artigo 16 deixa claro. Ou inclua sócio não inscrito. Não pode sócio não advogado. O estatuto é claro nesse sentido. Exatamente. A C. Por que a C está errada? Ela parte de uma premissa falsa. Que seria admitida a realização de atividades estranhas à advocacia por sociedade de advogados. E não, isso daí não é admitido. Já viu ali que não pode ser exercidas atividades estranhas à advocacia. Então, a sociedade deve ter objeto exclusivo de advocacia. É simples, não posso ter outro tipo de serviço. Então, o estatuto ele veda qualquer atividade estranha que não seja a atividade da advocacia. E a D, para a gente fechar, afirma que é válido incorporar comércio e advocacia na mesma PJ e registrar na junta comercial. Isso contraria o regime jurídico da advocacia. A sociedade de advogados não é empresário mercantil e se registra na OAB e não na junta comercial. Então, os mesmos artigos, você resolveria essa questão com grande facilidade. Exatamente.
Fechar Lembrando por que eu acho que hoje. daí foi da 44º exame da OAB, essa Ex- questão. Também não, Exato. acho que o 45º acho que também não teve nada sobre sociedade. Mas no 43º a gente teve. Então é uma questão que se repetiu em dois, mas não necessariamente tá aí em todos, né? Sim. Mas pode ser que venha, ó, porque ele já ficou um sem cair, né? Exato. Você pode ler o próximo anunciado pra gente, por Vamos favor? ler, já tá aí já? Uhum. João Pedro, destacado aluno do último semestre do curso de Direito. Ele logrou êxito no exame da OAB, sendo então convidado a integrar, assim que formado, ó, foi formado, hein, uma renomada Sociedade de Advogados da Sociedade. Apesar de ter ficado honrado com o convite, João Pedro está em dúvida, pois em seus estudos para o exame da OAB verificou ser possível constituir sociedade unipessoal de advocacia, opção que lhe pareceu mais atrativa. Então, considerando o enunciado, assinale a alternativa correta. Pedro, a gente pode ver que é um empreendedor nato, ele não quer dividir com ninguém, quer ir trabalhar sozinho, mas a gente recomenda que está começando, é sempre bom ter mais alguém aí junto aí, viu? É, acho que não custa nada. Aqui ele recebeu um convite, não dá pra saber qual era o fundamento e os valores aí do convite, mas em regra vale a pena. A advocacia é bastante complexa, o sexto ano ele assusta bem mais do que parece. A gente sai achando que sabe tudo e descobre que Sabe não tudo, sabe muito, mas também nada que bastante dedicação não resolva, galera, não se assustem. Tamo aí, a vida é feita disso, é superar os desafios. A resposta alternativa correta seria a alternativa A, no meu sentir. A Sociedade Unipessoal de Advocacia de João Pedro poderá ter como sede filial ou local de trabalho um espaço de uso individual compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação. Ela está alinhada com o artigo 15, parágrafo 12 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, incluída pela Lei 14.365, de 22, que permite que sociedade de advogados e sociedades unipessoais tenham sede filial, local de trabalho e espaço individual compartilhado, inclusive com empresas, desde que respeitado o sigilo. Então aqui também letra de lei. dentro de lei, completamente, e até é bom você sempre estar atualizados, né? Porque sempre tem algumas leis aí que trazem algumas alterações, e essa daí de 2022, né? Trouxe uma alteração e já caiu aí no exame, foi do ano passado, né? Acredito, esse exame. Exatamente. Alternativa B, por que ela está errada, né? Porque é vedado o mesmo advogado ele integrar uma sociedade de advogados e manter uma sociedade unipessoal. Então, você tem que fazer a opção. Ou vou virar para a unipessoal, ou eu vou para uma sociedade de advogados. Não posso trabalhar nas duas ao mesmo tempo, certo? Na mesma área territorial do Conselho Seccional. Então, eu não vou poder trabalhar aqui se eu estiver na mesma área. Isso está no artigo 15, também, parágrafo 4º do Estatuto. E ele também é repetido, acho que lá no provimento também tem algum artigo que trata também dessa vedação. No provimento 170, né, de 2016. Isso. Alternativa C. Por outro lado, tá errado e o erro tá no escolher livremente. A denominação não é livre. Ela deve ser obrigatoriamente formada pelo nome, ou nome social do titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia, sendo vedada sigla e nome fantasia. Logo, não basta complementar, tem que seguir esse formato. Então, o nosso querido João Pedro seria João Pedro Sociedade Individual de Advocacia, ou o seu sobrenome, e aí o que ele optar mais dentro do que ele tem hoje, tá? Sim, sim, exatamente. E a D ela estaria errada porque a sociedade, inclusive a unipessoal, ela adquire personalidade jurídica, como a gente já falou, do registro lá aprovado no Conselho Seccional, não no Conselho Federal. Ó, essa daí é pegadinha de prova, típica pegadinha. Ele fala aqui, né? A Sociedade Unipessoal de Advocacia de João Pedro adquirirá personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Federal da OAB. Às vezes você ali numa pressa, você poderia marcar essa. Você fala, mas tá certo, por que que tá errado? Porque não é no Conselho Federal, é no Conselho Seccional, certo? Então lembre-se, sempre quando for fazer o registro, tem que ser no Conselho Seccional e não no Conselho Federal da OAB. Perfeito. Pessoal, por hoje acredito que tenha sido isso. A gente teve aí análise de outros dois pontos de bastante importância do tema ética e disciplina. Ah, lembrando, e um resumo importante aqui para a gente fechar o nosso episódio, eu preciso deixar para vocês novamente. Ética é lei seca, com padrão de pegadinha. Quem treina, pontua.
façam a leitura da legislação, façam um estudo de ética de forma espaçada. No começo, uma revisão no meio aí do caminho, e ética tem que ser a última matéria que você vai estudar quando estiver chegando o seu exame. São 8 pontos. É 20% do que você precisa acertar. É muita coisa, pessoal. Exatamente. Não é uma lei muito extensa, então você consegue ler ela rapidamente, né? Mas é interessante você, no decorrer dos estudos, tentar incluir ela ali, né? Até para você já ter uma base, para você ter fazendo exercício, para você ter uma noção de como que cai, do que cobra. E lógico, aquela semana ali que antecede a prova, você vai dar mais foco ali na ética. Faz exercício, relê a lei, relê, relê, faz exercícios e assim para tentar fixar toda a matéria ali na sua cabeça, porque é o que vai dar 8 pontos para você ali na prova. Exatamente. E no próximo episódio a gente vai fechar a ética e disciplina. A gente ainda vai tratar mais um pouquinho de ética e disciplina. Temos aí mais 2 pontos a tratar, que a gente separou aí com muito carinho para vocês, porque são pontos que trazem, que aparecem efetivamente e apareceram nos últimos exames, né, Andrés? Exatamente. Então a gente separou 6 tópicos, né, para falar com vocês, né? O primeiro foi as prerrogativas e foi publicidade e marketing. Agora, nesse episódio, nós tratamos de honorários e sociedades, né, e associação. No próximo episódio, nós trataremos do impedimento e incompatibilidade e também das infrações e sanções disciplinares. Então, a gente vai tentar fechar esses 6 tópicos com vocês nesses 3 episódios. É lógico, se vocês quiserem outros tópicos da ética, vocês mandem para nós, mandem mensagem, comentem para nós que a gente vai tentar trazer para vocês outros comentários. E até em vídeos, né, a gente pode tentar trazer alguma dica ali mais rápida, ou uma resolução de uma questão que vocês tenham dúvida, ficado com dúvida em ética, mandem para a gente que a gente resolve para vocês. Exatamente. Não esqueçam, sigam Entre Autos e Cafés aqui no YouTube, nossa página no Instagram, e não deixem ética para depois, porque a prova não deixa. Obrigado, pessoal. Excelentíssimos, uma boa noite e até o próximo episódio.